Vamos abrir a escritura no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, e vamos ler os versículos 9, 10, 11, 12 e 13. Vou pedir atenção redobrada dos irmãos nessa manhã, porque embora o tema que nós vamos tratar seja um tema bastante recorrente, mas talvez por essa mesma razão de ser um tema recorrente, acaba que nós deixamos de atentar para a sua importância. Capítulo 9 de Mateus, versículos 9 em diante, diz assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Queridos, a semelhança desse texto, um dia o Senhor chamou a cada um de nós. A experiência da salvação, pelo menos de modo prático, começa com o chamamento. Pelo menos aquilo que nos envolve diretamente nessa obra de redenção. É verdade que antes deste momento do chamamento, há outras ações divinas, né? Como, por exemplo, a própria escolha e predestinação do Senhor a favor dos seus eleitos. Há também a santificação prévia, né, que nos ocorre mesmo ou desde o ventre materno, o Senhor nos preservando para que no tempo Ele cumpra a obra que Ele determinou que realizaria em nossas vidas. Há também a própria iluminação do Espírito Santo, que não somente nos faz enxergar a Cristo e o Evangelho, mas também atua nas nossas vontades para que nós possamos responder positivamente ao Evangelho. E então vem o chamamento propriamente dito, quando o eleito de Deus, embora ele não saiba disso, ele se sente profundamente tocado e se sente chamado para algo que ele não sabe ainda o que é exatamente, mas ele sabe que ele tem um chamado espiritual para servir a Deus, mesmo não sabendo exatamente em que consiste esse serviço, essa obra para a qual ele é chamado, se bem que também muitos até hoje não sabem para que foram chamados, né? Mas o fato é que nós, à semelhança de Mateus, aqui que foi chamado pelo Senhor para segui-lo, nós começamos a segui-lo, né? E aqui nós estamos, depois de tantos anos que você foi chamado e você respondeu positivamente ao Evangelho, e de lá para cá, cada um aqui tem uma experiência diferente, em razão dos lugares por onde passou até chegar aqui no DEVAP, né, das suas experiências espirituais, dos ensinamentos, das doutrinas. Vocês sabem que cada segmento religioso, cada grupo denominacional tem uma característica diferente no sentido de apresentar o Evangelho de uma perspectiva que lhe é própria, né? Própria daquela denominação, daquele grupo. E daí cada grupo faz ali um conjunto de regras, né? De mandamentos e impõe para nós seguirmos. E nós então, eu por exemplo, como nasci num lar da Assembleia de Deus, eu nasci e fui criado dentro do lar da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira,
né, desde a infância, aprendendo que servir a Deus consistia, não é, em não fazer um tanto de coisas que nos eram colocados. A gente passava vergonha na escola, por exemplo, porque não podíamos usar bermuda, nem short, tinha que ser calça, né? E calça de crente não pode ser calça jeans, pelo menos naquele tempo. No meu tempo de infância, era calça de tergal. Vocês lembram da calça de tergal? Não que não seja uma boa calça, né? Mas para uma criança ir para a escola com calça de tergal, toda vez é diferente. E aí a criançada tudo caía matando, na época não tinha bullying, né? Na época era tudo brincadeira, mas machucava, humilhava, zombava, escarnecia, né? E o pior, para brincar de biloca na rua tinha que ser com a calça de tergal, né? Porque não pode usar short. E aí nós crianças sentávamos muito no chão e ajoelhávamos muito para brincar, né? Não era para orar, mas aí acontecia que furava sempre os joelhos e também aqui na parte de trás, onde senta, né? Aí a minha mãe, muito, como é que eu posso colocar? Na situação que ela podia e no entendimento que ela tinha, ela pegava um tecido de uma outra cor, não podia ser da mesma cor, parece que era pecado, e fazia os remendos aqui nos joelhos e atrás. Aí as pessoas diziam que a nossa calça usava óculos, né? E daí, bem, fui crescendo assim, não podia jogar futebol. Vocês sabem mais do que eu, era uma série de coisas. Hoje as coisas estão mais ou menos, já melhoraram bastante, mas ainda assim prevalece até hoje, mesmo aqui no nosso ministério, uma ideia latente que resiste nos abandonar e que nos persegue. E nós também nos agarramos a elas, porque essas coisas, elas são, embora impossíveis, mas nos parece algo mais prático. Nós gostamos de praticidade, nós gostamos de receita. Então nós muitas vezes nos apegamos à ideia de que devemos fazer as coisas certas, fazer as coisas corretas, fazer as coisas boas. E aí chega no DEVAP, o DEVAP começa a desconstruir tudo isso, e vai tirando, né, dizendo que não tem nada a ver isso é tudo bobagem, tal. E a pessoa aprende isso, e ela fala, tá, mas e agora o que eu faço? Se a pessoa levar a sério o que o DEVAP prega, no primeiro momento ela fica como que, entre aspas, desempregada, não tem nada para fazer, porque a vida espiritual perdeu todos os parâmetros. Ela não sabe mais o que é ser um cristão, porque para ela ser cristão tinha que dar o dízimo obrigatoriamente. DEVAP diz que não tem gafanhoto, não é aquela maravilha toda, né? Você dá quando pode, dá o que tem, dá quando quer, dá quanto quer. Aí você vai ficando assim, puxa, que igreja maravilhosa. Inclusive essa semana passada, alguém até perguntou lá, colocou a mesma coisa umas 3, 4 ou 5 vezes lá no Instagram. Eu não respondi porque eu não gosto de ficar conversando na internet, porque não tem fim. Internet não tem fim. Você responde uma vez, a pessoa joga outra coisa, e aí vai entrando outras pessoas, vai ficar naquela confusão, aí não dá, não converso por aí. Mas a pessoa dizia assim, olha, eu fiquei sabendo que este ministério prega que não se deve dar o dízimo e que pode beber bebida alcoólica, né? A pessoa colocou isso uma vez, aí repetiu 2, 3, 4 para chamar atenção, né? E aí diz assim, foi alguém aí do ministério que me disse, né? Bem, mas daí o que você calcula? Calcula o que todo mundo pensa, que deve se dar o dízimo e não pode fazer aquilo outro que seja, beber bebida alcoólica, fumar cigarro, né? Aí você pode colocar na lista o que você quiser, de usos, costumes, comidas e bebidas, comidas de festa junina. Pastor, pode comer, não pode comer, pode ir na festa junina, não pode ir na festa junina. O que eu faço? A pessoa ficando num estado de loucura, porque agora ela fica
preocupada que isso é do demônio, isso é de Deus. Aí ela fica classificando o que é do demônio e o que é de Deus. Aí a gente fala, não, esquece tudo isso, porque nada disso tem nenhum valor real. Porque se você partir dessas questões de poder e não poder fazer isso ou aquilo, meus irmãos, há pessoas por aí que nem mesmo creem em Deus, são declaradamente ateias e no trato de fazer e não fazer, coisas certas e erradas, dão um banho nos crentes. Tem pessoas que têm um certo caráter de não falar da vida alheia. Não gosta de conversar, não gosta de ouvir da vida alheia, são bons pagadores, não bebem, dormem cedo, é do trabalho para casa, da casa para o trabalho, essa frase, né? Pessoas que visitam os familiares, olha coisa boa, vai visitar a mãe, visita os parentes, os primos, e fica conversando com a família, e gosta da família, não é uma pessoa boa, não fala palavrão, não fala palavrão, palavras torpes, mas não crê em Deus, mas ama as pessoas, dá esmolas e etc. Então os crentes ficaram para trás, e muito, porque crente é um negócio zombeteiro, crente é uma coisa estranha, crente é coisa esquisita, crente gosta de julgar, de condenar, de apontar o dedo, crente quando dá para achar que é santo, só ele presta, ninguém mais presta, crente gosta de perseguir, crente gosta de dividir igreja, crente gosta de colocar uns contra os outros. Crente não gosta de pagar. Crente não gosta de pagar. Ele tem aquele espírito velho de santo, para dizer que é santo demais e está no céu, e se esquece das dívidas na terra. Se esquece das dívidas, porque ele é muito santo. Compra, não paga. É só perguntar, queridos, para quem cuida de cantina e igreja, vocês vão saber. Nós aqui, antigamente, os irmãos falavam, pastor, a igreja com tanta dificuldade, faz uma cantina, vende um caldo, um bolo, um negócio. Aí no início nós fizemos, para quê? Para poder acumular caderno de fiado. Caderno de fiado. Aí, chegou a hora, eu falei assim, irmãos, é o seguinte, vamos queimar esse caderno. Está perdoado, ninguém deve nada para ninguém, tudo é de Deus, tudo é nosso. Agora vamos parar de vender fiado na igreja para não ajudar o irmão a desgraçar mais ainda a sua vida, que já está ruim. Então, para ajudar o irmão, né? Então você não vende, né? Esquece. Pediu emprestar dinheiro para você, foi crente, cuidado. Dá, irmão. Ele quer 100 reais emprestado. Irmão, olha, 100 eu não tenho não, mas eu tenho 50, mas é seu, Deus te abençoe, vai lá. Vai em paz. Porque se é capaz de você não receber. Aí o pior, o irmão que não recebeu, sai da igreja, porque essa igreja só está em picareta. Não é assim? E o picareta fica. Não, irmãos, lógico, não é todo mundo, não é o caso de vocês aqui. Vocês não fazem isso. Eu me refiro de uma maneira geral. De uma maneira geral. Mas o que acontece, queridos, aqui, o ponto que eu quero mesmo colocar, é que se nós partirmos desse pressuposto do fazer e do não fazer, a nossa vida é uma coisa muito estranha, não vai dar certo. Nós não temos conseguido fazer as mínimas coisas. Chegamos no DEVAP depois da nossa trajetória, aí o DEVAP foi tirando uma coisa, tirando outra, os irmãos vão ficando sem nada, tira a muleta, tira a bengala, tira a cadeira de rodas, tira tudo, a pessoa fala, não sei mais o que fazer, não sei mais o que é ser crente. Ela falou, calma que agora vai começar o evangelho. Aí vem o DEVAP, aí é para matar. Aí começa a pregar o evangelho de Jesus Cristo. E o que o evangelho diz? Que o que contamina o homem não é o que entra,
é o que sai. Parece uma coisa bonita, melhor, bacana no início, uma coisa tal, mas a coisa vai ficando mais grave quando Jesus fala, não, porque o problema não é o que está fora é fácil de se resolver. O problema do homem é aquilo que está dentro dele, é aquilo que está no seu coração, é porque é do coração que procedem. Aí ele começa a enumerar uma série de coisas profundas da alma, que estão enraizadas, e que não basta uma mera decisão para você mudar, porque você já decidiu muitas vezes mudar, e você não tem conseguido tratar com a amargura, com a inimizade, com a presunção, com o orgulho, com a falsidade, com a mentira, com a impureza. Coisas que se nós pudéssemos arrancar de nós arrancaríamos. Se o problema é esse relógio, você tira o relógio, pronto, você está resolvendo o seu problema. 1 minuto eu tirei o relógio, 1 minuto não, 10 segundos, tirei o relógio, pronto, me libertei do pecado. Se esse fosse o problema, mas agora quando fala, é do coração que procede. E aí vem mais pregação que diz que você tem que amar os seus inimigos, os seus adversários, que você não pode cultivar nenhum tipo de sentimento no coração contra absolutamente ninguém, sobretudo os seus inimigos, a não ser o amor, que você não deve nada a ninguém senão o amor, e esse amor ele perdoa, esse amor ele acolhe, esse amor ele suporta, esse amor. Aí se você levar a sério essa mensagem, você vai ficando, Senhor, o que vai ser da minha vida? Porque eu estou me vendo agora como eu sou de fato, e eu não tenho condições de resolver essas questões. Não está no meu poder de tratar com isso. Porque tudo bem que nós nos esforçamos por amar as pessoas, todo mundo aqui se esforça, mas tem gente que não dá para amar, irmãos. Não é verdade não? Tem gente que não dá para amar. A pessoa é perversa, a gente dá vontade de dar uma pisa nele. Bem, eu não vou dar pisa em ninguém, mas eu posso pagar para alguém dar uma pisa, né? Um cacete bem dado, deixar ele moído, quebrar os dentes dele, quebrar as pernas, matar não é muito, só quebra as pernas e os dentes. Tem gente que você pagar 50, 100 conto, dá uma pisa em qualquer um. Eu conheço um bocado de gente que faz esse tipo de serviço. Vocês não conhecem não? O César não conhece nenhum. O César está rindo ali, mas ele conhece mais do que eu, a turma toda. Qualquer cenzinho para dar uma pisa. Tem gente que não tem como, não dá para amar. Aí você vai vendo na televisão as reportagens, pessoas más, perversas, que fazem coisas absurdas, e você fala, Senhor, como é que eu vou amar essa criatura? Como é que eu vou perdoar essa criatura? Como é que eu vou orar por ela se a minha vontade é me mandar matar? E aí vem o Devap com essas mensagens. Agora, por último, teve 2 últimas ministrações de domingo, uma que eu ministrei domingo retrasado, e a outra que o Josué ministrou domingo passado. A do Josué, ele estampou, logo foi no título. Não precisa nem pregar, Josué, ali já é para espantar. É o diabo que habita em você. Você fala, em mim mesmo não. Mas quem está dizendo isso aí? Em mim mesmo não. Vai que é ele. Não, vai que é ele que está dizendo que não é. E aí você vai chegando assim num ponto, fala, meu Senhor, e agora? Ora, e agora que o caminho está errado? Por quê? Porque até agora, embora tenhamos entendido muito acerca do Evangelho, ou pelo menos o suficiente para nós começarmos a caminhar, o fato é que nós ainda estamos pensando em fazer. Já entendemos que fazer um tanto de coisas não leva a nada, mas você deve convir comigo que mesmo aquele tanto de coisas que não se deve fazer, que nós aprendemos ao longo da vida, tem muita coisa que de fato não devemos fazer. Ou não? Não é que está errado. Não, está errado é o fundamento do fazer.
O problema não é que você tem que desprezar, porque eu não devo fazer isso, ou não devo andar por fazer ou não fazer. O problema não é o fazer, é o fundamento que está errado. Jesus uma vez falou assim: olha, limpa primeiro o interior do prato. E aí ele diz: e o restante ficará limpo. Vocês lavam o exterior do prato ou do copo e o interior fica sujo. O que é o exterior do prato? São as nossas obras que nós fazemos. E o que é o interior do prato? É o nosso coração. Não adianta vocês lavarem o prato por fora ou fazerem as coisas supostamente corretas por fora, se no coração está cheio de maldade, de amargura, de rancor, de perversidade, de mentira. Aí Jesus fala: limpa primeiro, ou seja, existe uma ordem. Primeiro você limpa o interior do prato, e o restante ficará limpo. Ou seja, aquilo que fazemos de modo externo, nossas obras externas, são sempre um reflexo do nosso coração. Jesus usa o exemplo do prato, porque a ideia ali era que os líderes de então, da religião judaica, Jesus denuncia dizendo que eles iam à casa das viúvas, com pretexto de orações, para poder levar uma oferta da viúva. Ou seja, aquilo que eles comiam, que comiam com o dinheiro da viúva, era como que um prato sujo. Ou seja, vocês têm um problema de avareza no coração, e além da avareza vem a hipocrisia. Então, a grande questão é o fundamento e a compreensão acerca do que o Evangelho de fato ensina. No texto que nós lemos agora de abertura, Mateus capítulo 9, do versículo 9 em diante, depois que Jesus, ele chama Mateus, e Mateus, não sei se vocês lembram, mas ele era cobrador de impostos, não é? Era um homem mal visto pelos judeus da época, era tido como uma das categorias de pecadores. Ou seja, quem eram os pecadores considerados pelo judaísmo daquele tempo? Ora, era o publicano, porque o publicano era aquele que cobrava impostos e ele, com usura, ele cobrava mais, ele extorquia as pessoas. Quem eram os pecadores além desses? Eram os samaritanos. Samaritano é aquele povo sujo, de sangue impuro, de fé impura, aquele povo cuja religião a gente acha que é do demônio. Essa é a ideia. Ou então também tinha as meretrizes, as prostitutas, né? As quengas da época, né? Para vocês entenderem claramente, a gente fala meretrizes, parece um nome bonito. Meretriz, eu queria tanto ser meretriz. Meretriz parece imperatriz, aí você fala, eu queria tanto ser uma meretriz. Não tem isso? Então, para ficar claro para você, é a quenga. Aquele povo que dizem povo de vida fácil. Fácil é a minha vida, é a sua vida. Vá para lá para você ver a vida fácil que vai levar. Vida difícil. Muito difícil. Bem, mas de todo modo, Jesus então vai à casa de Mateus, está ali sentado, comendo, e como Mateus conhecia muitos outros publicanos, os publicanos foram se achegando. Aí os publicanos foram entrando na casa do Mateus, as prostitutas viram que os publicanos estavam entrando. Onde tem publicano, pode ter meretriz, porque é tudo de um grupo só. Aí foi entrando e Jesus no meio, conversando com um, abraçava, conversava, comia um pedaço de pão, falava do evangelho, falava do amor de Deus, e isso foi incomodando os fariseus e escribas, que começaram a questionar, dizendo, por que Jesus come com os pecadores? Por que o mestre de vocês come com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu algo que parece no primeiro momento uma coisa muito poética, mas traz uma verdade fundamental, que é o que nós queremos apresentar hoje de manhã. Jesus disse, olha, na verdade eu vim para
os doentes. Eu vim para o que está enfermo, aquele que está doente. Eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, mas eu vim para chamar os doentes ao arrependimento. Então aqui Jesus instaura uma ideia que tem sido perdida. Qual que é o grande problema do homem? O grande problema do homem não é aquilo que necessariamente ele faz. O grande problema do homem é aquilo que ele é. É a sua condição psicoespiritual. É a condição do coração. Ou seja, enquanto nós estamos preocupados em fazer isso ou aquilo outro, e a razão pela qual você não consegue fazer o que se deveria fazer, é porque você é uma coisa e você não tem como atender ao Evangelho. Você não vai amar o seu inimigo. Alguém vai tentar dizer, não, pastor Alexandre, amar não é ter um sentimento de amor por alguém, mas é você estar sempre pronto para atender a necessidade do seu inimigo, caso ele precise. É você respeitá-lo como ser humano. Está certo, está dentro do conceito de amor. Eu quero ver no dia que aquele inimigo precisar de você, o que você vai fazer com seu amor. Vai ser a coisa melhor da vida é quando você vê seu amigo na desgraça. Melhor, o seu inimigo na desgraça, para poder pisar no pescoço e falar, bem feito. Veio tarde demais esse juízo. Isso é Deus se julgando. Então o problema do homem, e eu queria que os irmãos pegassem isso, e se possível colocassem isso no coração, para refletir durante a semana, para orar. O problema do homem é que o homem traz consigo uma enfermidade incurável. Por que é incurável? Porque numa certa ocasião, quando perguntado para Jesus acerca dos ricos, Jesus disse que era impossível a um rico ser salvo. Ele coloca a salvação no âmbito da impossibilidade. Isso não cabe somente ao rico, isso cabe a todos os pecadores. O pecado é uma doença incurável para o homem. Nós nunca conseguiremos resolver o problema do pecado, porque nós estamos completamente tomados pelo pecado. Nosso prazer é do pecado, nossa vontade é pecaminosa, nossas inclinações são pecaminosas, todo o nosso ser se inclina para o pecado, ao passo que as coisas referentes a Deus, nós fazemos por obrigação e por dever, e com medo do inferno. Mas não fosse isso, tira o inferno de cena, tira o demônio de cena, tira o céu de cena, e fala, agora é o seguinte, se você quiser ser bom, você será, se não, não tem nenhuma consequência. Aí eu queria ver nós darmos um passo na direção do bem. Daríamos, né? Mas como daríamos? Eu amo, mas eu amo quem? Eu amo meus filhos. Agora, o outro, não, eu roubo do outro por amor a meus filhos. Aí eu já vou justificar que o roubo é um ato de amor. Não é isso mesmo? Bem, mas o fato é que o homem traz consigo essa doença que a Bíblia, pelo menos no Novo Testamento, vai chamar de amartia. Amartia é um erro. A palavra hamartia quer dizer erro, errar o alvo. Ou seja, o homem em si mesmo, ele é um erro. Não em sua natureza humana criada por Deus, mas é a condição em que ele vive. Por isso que tem um outro grupo de pessoas, diferente de nós, no seu modo de entender ou de pregar a verdade, que não chama a condição humana de hamartia, chama de maia, chama de ilusão. Mas é a mesma coisa.
estão dizendo a mesma coisa. É um estado de ilusão tão profundo, é um sono tão profundo, uma cegueira tão profunda, é uma doença instaurada. Já tem um outro grupo de pessoas que não vão chamar nem de hamartia, nem de ilusão, vão chamar de sofrimento. Vai dizer, o homem sofre de uma doença sofrida, de uma dor sofrida, que tudo que esse homem faz o leva ao sofrimento, e tudo o que ele faz leva o seu semelhante a sofrer. Então existe, queridos, uma doença instaurada no coração do homem, que fatalmente nos levará ao erro. Essa ilusão de nós pensarmos ser uma coisa, sem que nós sejamos de fato, pelo menos no atual momento. Então é preciso pensar a nossa condição enquanto uma doença que precisa de cura. Então pare de agora preocupar-se em fazer. Digamos que depois das últimas 2 mensagens, você ficou numa sinuca de bico. Você falou assim, poxa vida, eu não posso discordar do que foi pregado. Tem uns que discordam, né? Mas aqui do Devap, os irmãos falam, eu não tenho como discordar. Faz sentido o que os irmãos colocaram, né? Puxa, não pode mesmo guerrear. Mas aqui dentro mesmo de mim, lá no meu profundo, eu sei exatamente o que eu penso, independentemente do evangelho, independentemente do que pregaram, independentemente da igreja, do Devap, aqui dentro eu sei. Então você entra numa crise, porque você sabe exatamente o que há dentro de você, e você sabe o que o evangelho diz acerca do que está dentro de você. Você fala, é o seguinte, não, eu concordo com o evangelho, mas convivo com as minhas misérias, convivo com a minha justiça própria, convivo com o meu senso de justiça, com o meu senso, ou com com a minha desejo de vingança, desejo de morte. Tá, mas e aí? Você vai ficar assim até quando? Você sabe do evangelho e no coração tem outra coisa. Você fala, tá, mas o que eu vou fazer então agora da minha vida? Eu estou perdido. O que eu vou fazer? O que você vai fazer é que você tem que parar de se preocupar com o que deverá fazer. Você deverá agora começar a se preocupar com a sua condição. Senhor, eu estou doente. Eu estou doente. Meu coração está enfermo por uma doença chamada erro. O meu coração é errado. O meu coração pende para muitas injustiças, as quais nós damos o nome de justiça. Você vai parar de se preocupar, eu não consigo. Você não vai conseguir. A sua preocupação agora é, Senhor, eu estou doente. Senhor, eu estou doente. E quando você olha para os evangelhos, você vai observar que quando Cristo veio, ele passava o dia todinho pregando, só pregando. O que ele fazia? E curando toda sorte de enfermidades. Você fala, está aí uma saída agora, eu tenho uma dor aqui, rapaz. Senhor, tira essa dor aqui. Porque ele tirou a dor lá, ele ressuscitou, ele curou, ele fez. Queridos, temos que aprender a ler a Escritura. É verdade, Jesus cura todo tipo de doença, espírito, alma, corpo, do dedo, todo lugar ele cura, ele tem poder, ele é maravilhoso, ele é poderoso. A grande questão é que quando nós lemos a Escritura, nós só conseguimos ver aquilo que menos importa e interessa a Deus. João, no seu evangelho, ele foi muito claro. Em nenhum momento João vai chamar o milagre que Jesus realizou de milagre. Não que não fosse, mas porque João teve o discernimento e teve a compreensão de que cada milagre que Jesus realizava era um sinal,
Ele curava de uma doença física para falar de uma doença do espírito, de uma doença da alma. Ele multiplicava pães para falar de um pão celestial. Ele transformou água em vinho para falar de uma nova aliança. Ou seja, a Escritura chama os milagres de Jesus de sinais, porque quer nos dizer que os milagres de Jesus consistiam em curar, e aquela cura representava a cura da alma. Jesus, antes de qualquer coisa, Ele quer curar a nossa alma. E nós estamos pensando e preocupados no que fazer, no que não fazer, ou eu não consigo fazer. É um paralítico que diz: o Senhor quer que nós caminhemos, mas Senhor, eu não consigo caminhar. É o cego que Jesus fala: olha, vocês têm que enxergar a verdade. Você fala: mas eu não consigo enxergar. Eu sei que eu tenho, mas não consigo porque eu sou cego. E ao invés de se preocupar com a sua própria cegueira, ele fica dizendo: eu não consigo fazer, eu até que gostaria de fazer, eu até que tento enxergar, eu abro os olhos, eu arregalo os olhos, eu fixo os olhos, mas não vejo. É porque você está tentando fazer algo e não atentou para a cegueira em si. Lembra que a maioria, ou pelo menos muitos, daqueles a quem Jesus curou, eles primeiramente tiveram o reconhecimento da sua enfermidade. Aquele cego chamado Bartimeu, à beira do caminho, ouvindo dizer que Jesus passava por ali próximo, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ou seja, por que ele clamava? Ora, porque ele tinha consciência da sua cegueira e ele queria enxergar. O enfermo do tanque de Betesda, há 38 anos enfermo naquele tanque, paralítico, né? Deus manda ele levantar e andar, é porque era paralítico. Mas o fato, Jesus entra naquele lugar e Jesus fala para ele: você quer ficar curado? Jesus começa a conversar com ele, primeiramente para despertar nele o desejo de querer ser curado, reconhecer a enfermidade, querer ser curado. O leproso, quando Jesus desce do monte, diz que ele se aproxima dele, um leproso, gritando: Senhor, se tu queres, tu podes tornar-me limpo. Reconhecer em Cristo que ele tem o poder de curar, e que desde que ele queira, seremos curados. O enfermo de Betesda tem que querer. O leproso diz que o Senhor tem que querer. Ou seja, se nós não nos conscientizarmos que o nosso problema não é de natureza externa, se você não entender que o seu problema não é a sua sogra, o problema não é o seu filho, o problema não é seu esposo, o problema não é o professor do seu filho, o seu problema não é seu vizinho, o seu problema não são os vícios do seu esposo ou os seus, o seu problema não é a igreja onde você congrega, o seu problema não está no Irã, nem no Hamas, nem em Israel. Não é por lá que está o seu problema. É uma maneira que nós usamos de direcionar os nossos problemas para fora de nós e esquecer que todos os problemas têm a sua raiz dentro do coração. Deus, na sua infinita sabedoria, na revelação bíblica, Deus deu ao homem, aos filhos de Israel, a lei dos 10 mandamentos. Romanos capítulo 7, leiam depois em casa. Deus deu a lei para o povo de Israel. E com qual intuito Deus deu a lei para o povo de Israel? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, em Romanos capítulo 7. Capítulo 7, versículo 13 diz assim: acaso o bom, esse bom aqui é referindo-se à lei que é boa. Versículo 12 diz que, por conseguinte, a lei é santa
E o mandamento é santo, é justo e bom. Por conseguinte, ou melhor, 13, acaso o bom, que é o mandamento, presta atenção, o que é o mandamento? É o bom. Mas dá um exemplo de mandamento. Não, esse é muito forte, aqui ninguém mata ninguém. Vamos pegar um que todo mundo aqui tropeça. Não dirás falso testemunho. Eu não dou, dá. Quando você passa uma notícia negativa de alguém para frente, você está dando um testemunho, sim ou não? Está testemunhando que o fulano não presta. Você viu o que você está dizendo? Não, me falaram, então você não é testemunha. Então você é uma falsa testemunha. Então para de levar recado, você não é anjo Gabriel. O anjo Gabriel é que leva recado de Deus para todo mundo, né? Maria, você vai ter um filho. Deus mandou dizer que você vai ter um filho, é o anjo dos recados. Então, o mandamento, acaso o bom, no caso, irmãos, a partir de hoje você não pode mais falar um falso testemunho, você não pode dar um falso testemunho. Eu fui claro para os irmãos? Você peca quando você dar um falso testemunho. Alguém tem dúvida disso? Agora eu pergunto, vai resolver sua vida? Você vai parar? Não, estou perguntando. Porque eu disse, porque está na Bíblia. Aí você vai parar. Toda vez que alguém prega alguém, o que você tem que fazer? O mandamento é bom. E aí, de fato é bom, então agora eu larguei. Quantas mensagens você ouviu? E você continua do mesmo jeito? Então não está resolvendo sua vida. Mas você fica com um peso de consciência. Mais uma vez eu transgredi o mandamento. Mas veja bem, acaso o bom, que é o mandamento, se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário. Aí aqui vem a explicação por que Deus deu os mandamentos. Pelo contrário, dá uma pausa. Deus não deu os mandamentos para você guardar. Não deu. Então ele está doido? Não, ele não está doido. Ele está apenas querendo mostrar alguma coisa para você que você não sabe. Ele não está pedindo na expectativa de que você guarde. Deus sabia que o povo de Israel transgrediria a lei? Que nunca ia cumprir coisa nenhuma? Que cumpre tudo pelas metades, jogando a sujeira para debaixo do tapete, só para tapear mesmo a turma? E por que Deus deu? Se ele sabia. Hein, pessoal? Ora, se ele deu os mandamentos sabendo que o povo não cumpriria, algum propósito ele tinha. E qual o propósito? Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para revelar-se como o pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse sobremaneira maligno. Então nós temos aqui duas coisas que a lei nos ensina a compreender. Primeiro, o pecado para revelar-se pecado. Para que essa sua atitude, esse seu jeito, essa sua atitude, esse seu comportamento, essas suas palavras, esse seu sentimento, para que essas coisas estejam claras para você. Olha, isso que você faz é pecado, porque nós não damos o nome de pecado. A gente faz as coisas erradas e damos o nome de quê? Isso é justo. O que eu estou fazendo é justo. Então, para que essas coisas possam receber para você o nome de pecado, para que essa coisa se revele aos seus olhos como pecado, Deus tem que dar uma lei para dizer: isso é pecado.
Ah, então se Deus disse que é pecado, então deve ser mesmo. E aí continua dizendo, a fim de que pelo mandamento, no caso do pecado, o pecado se mostrasse sobremaneira maligno. Sabe quando você olha para o seu sentimento e agora através da lei, de uma coisa externa, e Deus diz, olha, isso é pecado, e você começa a compreender que aquele sentimento, ele é sobremaneira maligno. E quando você começar a compreender o que é pecado e o quanto que esse pecado é perverso, o quanto que esse pecado é maligno. Então a lei tem este objetivo único e exclusivo. Odiar é pecado? Mas eu pergunto, tem exceção? Você pode odiar alguém? Não tem exceção? Absolutamente. E se você encontrar na sua Bíblia que Deus odeia, você pode pegar um lick paper, passar em cima da palavra odiar, espera secar, bem sequinho para não rasurar a sua Bíblia, depois você pega uma caneta escrita fina e coloca por cima uma outra palavra, porque está mal traduzido. Lá em Romanos capítulo 9, quando diz que odiei a Jacó, não tem lá? Só que tem outras versões que falam, me aborreci de Jacó, não, de Esaú, né? Odiei Esaú. Aí outras vão amenizar, aborreci Esaú. Você pode riscar, porque não é esta palavra. Ah, eu fui no Strong, está lá, odeio. É, porque você está lendo a palavra odeio em português, né? O que lá quer dizer, na outra língua, tem outras nuances de significado. Cuidado com os dicionários. A palavra grega para odeio é tal, significado, odiar. Isso aí pode ser transliterar o sentido, as palavras e o sentido, mas é mais ou menos assim, o contexto é assim, olha, eu quando fui me casar, vocês entenderam o sentido do odiar? Vocês imaginem, né? Eu, menino com meus 20 anos de idade, na época tinha bastantes meninas interessadas no rapazinho, né? Se bem que eu era bem mais feio que agora. A gente vai ficando mais velho e vai melhorando um pouquinho. Mas tinha lá uma meia dúzia de pessoas, tal. Entre elas tinha a Jane, apaixonada. A Jane, que é uma beleza. Toda a vida foi apaixonada. Toda a vida. Ela só não fala, né? Pernambucano não fala. Não, pernambucano não diz. Mas morre. Bem, aí quando então eu escolhi a Jane para me casar, e eu não estou jamais diminuindo a Jane, porque ela também me escolheu. Casamento é escolha. Eu escolho a pessoa com quem vou me casar, e a pessoa escolhe a pessoa com quem vai se casar, sim ou não? Mas quando eu a escolhi, eu aborreci, no sentido grego, as demais meninas. No sentido grego, eu odiei. Mas não é um ódio de eu estou com ódio de vocês. Ódio tinha, né? Pecado é terrível. Mas assim, o amor, quando elege alguém, abre mão dos demais. É só essa ideia. Então você sabe que odiar é pecado? E que não há como, né, negociar com ódio. Não há como negociar. Agora você já sabe quão maligno é o ódio? A lei tem esse papel, mostrar quão maligno é o pecado.
Você fala, mas eu já sei, é maligno, eu sei que é pecado e sei que é maligno. Bem, então a lei cumpriu sua parte. E agora? E agora que essa lei não tem mais nada para fazer por você. Ela só te avisa, pecado, hein? Está aí dentro, hein? Estou vendo. E tem mais, é perverso isso que está dentro. Só isso que a lei faz. A lei veio para avultar a ofensa, para tornar a ofensa visível, clara, estampada, evidente. Mas nada, a lei não pode resolver o seu problema. Ou seja, os mandamentos, as regras, os estatutos, as ordens, faça, não faça, não pode fazer nada por você. Ela só te avisa que você está doente. Ela só te avisa, olha, a enfermidade está aí dentro. Por isso que Paulo, no capítulo 7 de Romanos, se você seguir a leitura, ele vai dizer, porque a lei é boa, a lei é santa, a lei é justa, a lei é espiritual, e quando eu vejo que a lei é santa, justa, boa e espiritual, eu me ponho a praticar a lei, mas quando eu vou realizar aquilo que a lei determina, eu descubro que dentro de mim tem uma lei, tem uma força que me faz prisioneiro do pecado e da morte, e eu não consigo realizar aquilo que a lei manda. Capítulo 7, demonstra os loops, né? Vários loops, círculos, uma roda gigante, tentando cumprir a lei, não consigo cumprir a lei. Quero ser bom, não consigo ser bom. Quero ser generoso, não consigo ser generoso. Eu quero honrar meus pais, não consigo honrar meus pais. Eu quero deixar de dar falso testemunho, mas quando me vejo, já estou lá, amigo do Doquinha e do Coxinha. Conhece o Coxinha, o Doquinha? O irmão Doquinha? Não conhece? Já em casa, você vai lá no YouTube, coloca Coxinha e Doquinha, irmãos em Cristo. Aí vai aparecer o vídeo, você vai assistir, vai saber quem é o irmão Doquinha e quem é o irmão Coxinha. Aí você tenta, não consegue. Então o capítulo 7 é isso. Até quando chega num ponto, capítulo 7, versículo 24 de Romanos, que Paulo diz, ele cansa, ele entende que não vai dar conta. Ele diz, bem, miserável homem que sou. É isso. Esse é o ponto em que você tem que chegar. Não dá, não dou conta, é muito alto para mim, porque isso que se pede é bom, é justo, é santo e é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, ponto. Vendido à escravidão do pecado. Tem uma doença aqui dentro, tem uma doença. E o que fazer diante disso? Hebreus capítulo 7, versículos 18 e 19. Diante disso se diz, portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, a anterior aliança. Ou seja, como a lei, ela só te avisa que você tem uma enfermidade, que essa enfermidade é sobremaneira maligna, ela não resolve o seu problema, não é? Como diz, portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de quê? De sua fraqueza e toda vez que você se deparar com qualquer tipo de mandamento, faça, não faça, a despeito de serem mandamentos do Antigo ou do Novo Testamento, se é só mandamento, se é só uma regra, se só são palavras, ali está a fraqueza e a inutilidade. E vocês sabem disso. Fraqueza é inutilidade. Porque fraqueza porque não pode fazer nada por você, só te avisa o que você tem que fazer e diz, você é um desgraçado se não fizer. E inutilidade porque qual a utilidade do mandamento? A utilidade é me avisar que eu estou doente. Sim, já avisou, já sei. Então para de falar esse mandamento. Mas não, lá vem o mandamento de novo, domingo que vem vai ter mais mandamento. Vocês.
para avisar vocês, é inútil. Ou seja, eu quero alguma coisa que resolva o meu problema. Eu preciso de algo, ou seja, eu preciso de um médico. Quem aqui precisa de médico? Não, de verdade. De verdade. Se você não precisa de médico, o melhor caminho para você começar a precisar dele é reconhecer que você não reconhece que precisa. Não, eu não. Não, mentira dessa. Você está doente, é problema seu. Eu não. Você precisa de médico. A boa notícia é que Jesus veio para os doentes. Essa é a boa notícia. Ele veio para os doentes. Você está doente, então você tem vaga lá na clínica de Jesus. Agora, se você está são, aí não dá, não tem o que fazer. Então, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. Ou seja, não se vive, a partir de então, o Novo Testamento, por meio de mandamentos. Os mandamentos são anunciados, você é informado. Eu costumo dizer que todos os mandamentos, sejam eles quais forem, são placas que apenas sinalizam, apontam a direção, mas não te levam ao destino. Você está fazendo uma viagem, você não sabe o caminho, aí vem uma placa, né? Fortaleza a 1.100 quilômetros. Opa, estou chegando. Aí só seguir em frente. A placa sinaliza, mas você tem que caminhar até lá. Entenderam? Os mandamentos sinalizam. Então, como não pode fazer mais do que isso, se revoga a anterior ordenança, que era baseada toda só em mandar fazer e mandar não fazer, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se faz o que agora? Tá, retirou, não vivemos mais no regime da lei. Diga graças a Deus. Tá, mas e agora? Né? E agora? Tem que ter alguma coisa para fazer. Não é só retirar. Mas, e por outro lado, se por um lado você revoga, por outro lado, você introduz. Por outro lado, se introduz esperança superior. A esperança. E é uma esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. Diga amém. Esperança superior. Cristo se apresenta a nós como nosso médico. Você quer ser curado? Eu sei que todo mundo que vai a um consultório, a uma consulta, quer sair de lá com duas coisas na mão, com um atestado médico, né? Mas também com uma receita. Eu sei que vocês querem a receita. Eu vou dar uma receita para vocês. Receita orgânica. Orgânica. A primeira coisa, como diz no texto de Mateus que nós lemos, Jesus veio chamar doentes ao arrependimento. Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento te leva a considerar o que você é, sua condição. Vamos parar de bobagem, ficar escondendo coisa, fingindo coisa, tal. Não, é o seguinte, olha, eu reconheço, o arrependimento me leva a me reconhecer doente. E logo que eu me reconheço doente, eu preciso tomar o remédio, né? Eu preciso de remédio. E eu sou honesto para vocês, eu pensando nessa mensagem ontem à noite mesmo, e teria tanta coisa para colocar nessa receita, ia ficar um receitão. Mas o objetivo não é dar as regras para os irmãos, porque a mensagem refuta exatamente essa questão. Mas o fato é que algumas coisas são necessárias, e são básicas, e são orgânicas.
Uma coisa que você tem que entender: Jesus, uma ocasião, ele olhando para o povo de Israel, tudo cansado, sobrecarregado, cansado do pecado, sobrecarregado pelo fardo da lei, aquela religião velha, cansativa, cheia de exigências, cheia de regras, não pode fazer isso, não pode aquilo. Jesus disse: olha, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então a primeira coisa é Jesus dizendo: olha, se você está doente, então você tem que vir a mim. Coisa muito difícil nesses dias, viu, amados? Porque ser crente se reduziu a frequentar templos. Então a pessoa vai e faz lá a sua oraçãozinha, cantou os hinos, tal, fiz minha parte, aí pau quebra na semana, aí vai lá domingo, se bem que também quase não está vindo também no domingo, né? Mas tem alguns que ainda estão vindo aí, né? Os outros já perderam tudo, né? Mas o fato é que ir a Jesus é algo pessoal. Você tem que ir a Jesus em oração, e orar a sua vida, orar seu coração, orar a sua alma, mostrar-se a Jesus e falar: Senhor, olha, tem misericórdia do meu coração, olha para cá, só o Senhor pode curar o meu coração, curar a minha alma. Então Jesus fala: vinde a mim, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Em outro momento estava Jesus também numa festa dos tabernáculos lá em Jerusalém, 8 dias de festa. No último dia Jesus se levanta e diz: olha, quem tem sede, vem a mim e beba. Ou seja, Jesus se dá ao homem como água viva, essa água que cura. Então nós precisamos de um relacionamento com Jesus. E o momento da reunião da igreja se transformará numa festa daqueles que se encontram diariamente com Jesus. Eles vêm para cantar, para sorrir, para abraçar e fazer qualquer coisa. Não necessariamente é a regra do culto, de começou, terminou, vamos embora para casa. Não, a gente deve se reunir, e embora possa haver música, né, ensaiada, tudo direitinho, a pregaçãozinha que foi direitinho, foi escrita, pode ter tudo isso, mas sobretudo a igreja tem que se reunir como igreja para celebrar a vitória, celebrar o Cristo, celebrar a palavra, celebrar o Espírito Santo, celebrar a vitória, celebrar a vida. É isso. Não é aquele cultinho engessado que a gente vai, né, a regra, a missa. Não, para com isso, é festejar. Começava com Josué: se não der tempo de pregar, só canta, vocês estão pulando, estão dançando. Agora não pode ficar cantando também a vida inteira, e os irmãos com cara de... lembrei do outro lá. Aí também não vale, né? Não vale, né? Não adianta também ficar pregando, os irmãos: não, a gente quer cantar. Nós estamos alegres, a gente quer cantar. Então canta, pula, dança. Mas não tem que ser aquelas coisas ensaiada, programada, aquela coisa, como é que diz? Imitada. Porque em algum lugar por aí, quando tem tal liberdade, aí tem aqueles que começam a fazer a dancinha deles, aí o outro fica imitando, né? Isso é bobagem. É do Espírito, é alegria, é você, não é o outro. Mas o fato é que nós devemos o quê? Ir a Jesus. O nosso relacionamento, antes de tudo, é com Ele. A igreja é depois, é a família reunida. Mas você precisa ouvir: se alguém tem sede, vem a mim e beba. No outro lugar, Jesus disse que ninguém terá vida eterna, e a vida eterna é o grande antídoto contra a morte. Ele diz: tem que comer do pão e beber do vinho.
Em outras palavras, tem que comer a minha carne e beber o meu sangue. Melhor ainda, para explicar tudo isso, e que ninguém tenha dúvida, comer a carne e beber o sangue, ou comer o pão e beber o vinho, é comer as minhas palavras, porque as minhas palavras são espírito e são vida. Então é questão de ir a Cristo. Se você não vai a Cristo, mas vai à igreja, sua vida não vai mudar. Vai ser só mais uma igreja, uma religiãozinha, uma igrejazinha, boinha, legalzinha lá, não tem que dar dízimo, mas até que é bom lá. Mas fica aquela coisa que não resolve a vida das pessoas. Ir a Cristo, comer de Cristo, beber de Cristo, ter relacionamento com Cristo, ter comunhão com Cristo. É Cristo, é Ele que vai curar a sua alma, é Ele que vai curar o seu coração. Jesus também disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Ele diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. E aquele que permanece em mim, esse dá o quê? Muito fruto. Isso aqui é uma vida frutífera, e tem que permanecer nele. É nele, essa permanência em Cristo. Aí quando isso acontece, aí quando chega o domingo da reunião, você está cheio de vida, você está cheio de alegria, você está cheio de entusiasmo. Aí você vai querer reunir-se com aqueles irmãos que também tiveram suas experiências individuais com o Senhor. Você vai querer se reunir para celebrar. Aí você não sentir vontade de... você já não sente, o fato é esse. Você já não sente. Ainda mais que conta de manhã, né? Levantar domingo de manhã só se for para ir para churrasco. Pro clube. Pro clube. Pagodezinho. Cadê o... Eu falo, cadê o Edson, mas o pagode dele é pagode, né? É pagode. Pagodezinho. Uma carne assada, uma picanha assada, bastante gordura. Coca-Cola Diet para a ala da esquerda de Romanos 14, aquelas Coca-Cola preta, que tem a letra preta, os irmãos da ala esquerda de Romanos 14, e uma cerveja gelada para os irmãos da ala da direita de Romanos 14. Você sabe que direita e esquerda é relativo, né? Porque vocês estão à minha direita, à esquerda deles. Então não existe isso, é só uma questão de perspectiva. Permanecer em Cristo. Então, irmãos, é isso aí, tá? É isso aí. Vamos entender essa mensagem, saber que nós precisamos mesmo de Jesus. Mas não é um Jesus na parede, não é um Jesus na doutrina, não é um Jesus de domingo, é Jesus, o nosso Senhor. Jesus, o nosso Salvador. Jesus, o nosso líder. Jesus, o nosso Consolador. Aquele que está conosco todos os dias. Mantenha comunhão com o Senhor. E eu tenho certeza que Ele vai curar todas as nossas enfermidades. Amém? Os irmãos do louvor podem vir. Para quem não entendeu o Romanos 14, é só ler lá que vocês vão entender.